Olá, pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar gravando a aula para vocês. Nessa reta final, decidi gravar vídeos, né, que facilitassem também o entendimento de vocês em relação a essa nova etapa da nossa disciplina de prática, né, que é sobre o desenvolvimento sustentável. E aí eu vou trazer alguns breves aspectos para vocês, para a gente começar a ter um novo olhar em relação a esse desenvolvimento, tá? Então, mais uma vez, quem fala aqui é a professora Regina, e vamos dar continuidade à nossa disciplina. Bom, primeiro aspecto, antes da gente falar de fato sobre o desenvolvimento sustentável, é necessário que a gente comece a observar um pouco em relação à presença do homem e da natureza, a relação existente que se tem entre eles dois. Eu trago aqui para vocês essa imagem esquemática que é bem interessante, que é para a gente poder verificar um pouco em relação à evolução dessa relação homem-natureza. Como é que se deu? Né? Tiveram alguns divisores de água nesse esquema todo, que a gente vai começar a relatar um pouco sobre. E aí a gente começa a observar por essa imagem que lá no começo do desenvolvimento do homem, a gente tinha uma relação muito boa com a natureza, né? Era uma relação muito harmônica. O homem ele conseguia conviver muito bem ali com aquela natureza, explorando de uma forma certa, apenas para suprir seu uso pessoal, né? Mas aí com o passar dos tempos, essa exploração ela foi se dando de uma forma muito desordenada. E aí o que é que Cidreira Neto e Rodrigues 2017 diz pra gente? Que as relações homem-natureza ela vem passando por mudanças que acompanham também o próprio desenvolvimento da sociedade. Então, com o passar do tempo, meio que as necessidades do homem ele vem mudando, né? Mas aí entra outros aspectos também, e essa relação ela começa até mesmo a ruptura. A gente não tem mais aquela relação harmônica com a natureza como a gente tinha no desenvolvimento da sociedade, né? E aí, quando a gente fala um pouco dessas relações, logo no começo, essa relação ela tinha um lado mais místico, ou seja, o místico ele vem entender que é o conhecimento que salva o homem e lhe permite voltar ao estado que tinha antes de ter decaído. Então ele tinha aquela natureza como o sagrado, né? Como coloca até aqui embaixo. Ele tem a natureza como algo sagrado, como um todo, ou seus elementos, seja ele direcionar como sagrada a água, o fogo, a terra, ou o conjunto da natureza como um todo, né? E aí, consequentemente, ele tinha uma relação muito forte com a natureza, né? Era algo assim místico, algo mais intocável, de muito respeito. Então, consequentemente, o equilíbrio nessa relação era muito maior. Só que aí, como eu disse para vocês, a gente tem um divisor de águas nisso. Então, à medida em que a sociedade ela vem se desenvolvendo cada vez mais, entra um fator muito forte que é o capitalismo. E aí esse capitalismo, ele entra realmente como um divisor dessa relação, meio que para até mesmo estragar, né? Esse culto ao sagrado, esse respeito à natureza. E aí ele vem à tona. Então a gente já passa para uma relação mais materialista. Ou seja, é uma relação em que a gente consegue observar mais uma exploração sem se visar o equilíbrio, né? Só explorar, tendo só a natureza como uma fornecedora de recursos, de serviços ecossistêmicos, como se a natureza estivesse ali só para suprir todas as necessidades do homem, que o homem poderia fazer o que ele bem entender, só que a gente sabe muito bem que não é assim. Além disso, nessa relação, o que é que a gente consegue observar bastante também em destaque, que no caso é o crescimento econômico. O homem ele só visa o crescimento econômico e não quer saber em relação a como é que está a situação da natureza, se ela vai suportar, se ela vai aguentar, né? E só quer ali encher o bolsinho dele. Então a gente já passa daquela relação boa, harmoniosa, cultuosa, para uma relação só mais de exploração, sem visar esse equilíbrio, sendo ela totalmente direcionada ao materialismo. E aí, quando a gente olha esses dois aspectos, a gente vem observar a questão do desenvolvimento sustentável, né? E aí, o que é que seria esse desenvolvimento sustentável? Infelizmente, a definição propriamente dita para desenvolvimento sustentável, a gente ainda não tem nenhuma fechada. E aí,
ocorrem algumas problemáticas em relação a isso, porque se eu não tenho uma definição fechada, o desenvolvimento sustentável, então ele fica passível de interpretação, tá? E aí ocorrem algumas brechas, alguns problemas em relação a isso. Mas a gente pode observar, de maneira geral, como um movimento que traz como base a junção da perspectiva do crescimento com a sustentabilidade, que isso daí é uma problemática atual, né? Principalmente a partir da base econômica capitalista. Como eu disse para vocês, é aquele divisor de águas em relação ao capitalismo. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala desse desenvolvimento sustentável, até mesmo por a gente não ter uma definição fechada, exata do que seria ele fica passível de, como eu disse para vocês, de interpretações, né? Então aí, implicitamente nesse desenvolvimento sustentável, o capitalismo ele está embutido, gente. Não tem como, ele está embutido, no qual o desenvolvimento ele deixa em segundo plano a sustentabilidade e assume como um papel principal a expansão do próprio capital, diferenciado apenas pela passividade de enquadramento com o ambientalmente correto. Ou seja, tem coisas que a gente sabe que de fato não é sustentável, mas eles fazem aquele mínimozinho, né? Aquele mínimo enquadramento, coloca um lance aqui, outro ali, e diz não, é ecologicamente correto, né? A gente está visando a sustentabilidade, mas no final não é. É tudo para poder maquiar aquele capitalismo que está ali presente. Então, algumas brechas em relação a esse desenvolvimento sustentável é necessário ser batido na tecla, é necessário ser desenvolvido ainda mais, né, para a gente tentar, de fato, ter algo sustentável, ter algo ali em equilíbrio. Mas, infelizmente, hoje, a problemática ainda é muito em cima em relação a esse capitalismo. E aí, quando a gente olha essa parte de desenvolvimento sustentável, esse equilíbrio, a sustentabilidade, vem dois termos bastante utilizados para a gente, que é a vulnerabilidade ambiental e a resistência. Né? Com todas essas explorações em relação ao meio ambiente, a gente precisa tratar sobre esses dois termos. E aí, quando a gente vem olhar a vulnerabilidade, o que seria isso? O grau em que um sistema natural é suscetível ou incapaz de lidar com os efeitos de interações externas. Né? Então, aí a gente vai ter vulnerabilidade ambiental, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. Tá? E um outro termo que a gente utiliza bastante também é a resiliência, que a resiliência ela já está embutida, inclusa na vulnerabilidade. Mas quando a gente olha a resiliência, é até esse esqueminha aqui na foto que eu trago para vocês. Ela vai ser a aptidão de um determinado sistema que lhe permite recuperar o equilíbrio depois de ter sofrido uma grande perturbação. Né? No final, tudo vai estar voltando ali, aquele equilíbrio vai estar dando continuidade, certo? Então, eu quis trazer até para vocês, porque como a gente trata bastante na ecologia, no meio ambiente, né? A gente traz esses dois termos, então eles super condizem com essa parte também do desenvolvimento sustentável, para a gente poder observar, olhar essas características que estão ali envoltas também. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês é que com esse desenvolvimento sustentável vem algo que tá se vindo muito à tona também, que é o racismo ambiental. E aí, de acordo com Herculano, 2018 não, perdão, gente, 2008, o racismo ambiental ele é considerado como injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas, certo? Ou seja, eu vou ter ali chegando um grande desenvolvimento, um grande empreendimento, e aí todas as partes negativas elas vão estar caindo para aquelas sociedades que são vulnerabilizadas. E aí, ainda mais, eu trago ainda sobre o mesmo autor, que ele coloca assim, né? Que recai sobre suas etnias, bem como sobre todo o grupo de populações ditas como tradicionais, digamos assim, pescadores ali ribeirinhos, quilombolas, indígenas, né? Que têm se defrontado com a chegada do estranho. E o que seria esse estranho? Seria, por exemplo, esses grandes empreendimentos desenvolvimentistas, desculpa. Por exemplo, rodovia, barragem, assim, esses empreendimentos bem grandes que tem que fazer toda uma mobilização naquele local.
E aí, esses empreendimentos, eles acabam que expelem dos seus territórios essas populações tradicionais, né? E acabam desorganizando também as suas culturas, porque a cultura ela está envolvida ali com o meio, com aquela relação que a pessoa já tem com aquela localidade. E aí, esses empreendimentos acabam também empurrando por muitas vezes essas pessoas para margens mais periféricas, né? Para favelas das periferias urbanas. Ou seja, também, se não empurrá-las, se não expelirem ela ali daquele local, acaba forçando aquela população a estar convivendo, né, todos os dias com esse envenenamento e degradação dos seus ambientes de vida. Ou seja, aquele local em que ela estava ali todo em equilíbrio, convivendo há bastante tempo, eles acabam tendo que ficar sofrendo também as consequências desses empreendimentos ali presentes e acaba desconstruindo toda aquela relação que eles já tinham boa com a localidade também. Então, de uma maneira mais esquemática, para a gente poder observar um pouco em relação a esse racismo ambiental, a gente consegue observar nessa pirâmide que lá no topo da pirâmide, né, estão aquelas pessoas ricas, né, que tem todo o dinheiro, que vai todo o lucro desses empreendimentos para eles, também são as pessoas que mais emitem carbono, né, mesmo enquanto que na base da pirâmide a gente vai ter as populações que são mais vulneráveis, né? E o esquema até coloca aqui, né? Os 50% dos mais pobres, eles emitem 10% do carbono, ou seja, para a gente observar toda essa desproporcionalidade. E aqui do outro lado, vocês podem observar também que a gente tem lá para cima vão os lucros, né, do agro, da mineração, pecuária, petróleo, enfim, especulação imobiliária. Enquanto para baixo da pirâmide vai só tudo de ruim, que é falta de água, enchente, queimada, pandemias, endemias, envenenamento, né? Então, assim, se tem esses dois lados e o lado ruim vai estar sempre recaindo para essas populações mais vulneráveis. Então, com isso a gente começa a observar, tá, mas e aí, o que é necessário, né? O que é importante para a gente ter um equilíbrio nessa relação homem-natureza? E aí a gente entra em discussão do que seria esse equilíbrio, né? Então, o Croce, 2011, ele traz assim para a gente: o capitalismo imposto ele é combatido e derrubado a partir da luta popular, reformulando o padrão de utilização maçante da natureza para a fabricação de objetos insignificantes, que isso daí é o que a gente mais tem hoje, né? Só produção, produção, principalmente até quando a gente fala de descartável. É uma quantidade absurda, né? Que são objetos insignificantes que daqui a pouco não dá nem um minuto de utilização. Isso daí fora outros, né? Que a gente tem nesse mesmo ritmo para a produção de valores de uso ou apenas satisfazendo as principais necessidades humanas, né? Então, a partir do entendimento de como o homem usa e se apropria do meio ambiente e dos seus recursos, fica perceptível que, para se chegar a uma relação harmônica, o primeiro passo é essa ruptura do capitalismo com as ações de sustentabilidade. Capitalismo é uma coisa, sustentabilidade outra. E outro ponto que eu destaco ali para vocês, essa questão da luta popular, dessa reformulação. É necessário esse novo olhar, essas ações a serem feitas para poder se tentar chegar no equilíbrio, para poder se mostrar de que o desenvolvimento sustentável não é isso, né? É necessário a gente verificar um pouco mais a natureza, ver as condições da natureza e não apenas para poder estar sustentando ali aquele ego, para estar suprindo essas necessidades que não é nem necessidade, né, do homem. Então, hoje a gente já tem alguns movimentos fortes que estão começando a mudar esse padrão de consumo. Então, quando a gente começa a mudar esse padrão de consumo, a gente está mexendo também na indústria e aí a gente está meio que se encaminhando para pensar em algo de uma relação um pouco mais harmônica, de algo um pouco mais sustentável. Mas para isso, para que toda essa mudança ocorra, é necessário que a gente tenha essa luta popular, que a população, que parta dela, né? Já que
a indústria ela produz, ou então ela tenta produzir tudo aquilo para nos despertar o desejo da gente ter aquele consumismo ainda maior, né? Mas se nós como população, nós como pessoas tivermos um outro pensamento, as coisas começam a fluir de uma outra forma. Então hoje a gente já tem avanços relacionados, por exemplo, até na indústria da moda, tem o slow fashion, tem a questão dos descartáveis, por exemplo, que em muitos locais já é proibido o uso de descartável, isso daí é um avanço. Tudo bem que um pouco lento ainda, mas é um avanço. Então a gente vai vendo que, quer queira que não queira, até a nossa população ela já está começando a mudar em relação a tudo isso, visando um pouco mais esse equilíbrio. E aí a gente traz, né, essa relação de que o homem ele é o detentor daquilo tudo, ele que está regindo, né, as coisas. Então, se ele colocasse no papel de que é necessário ter o equilíbrio, de respeitar, voltar a respeitar a natureza, as coisas elas vão voltar a fluir cada vez mais. Né? Então, é necessário que a gente tenha uma relação harmônica, uma relação de equilíbrio, para que as coisas venham a fluir. E aí, nessa parte de desenvolvimento, a gente tem esses avanços, né? Então, eu trago aqui para vocês o exemplo da Agenda 21, que não está mais vigente, mas foi um dos documentos mais importantes. Foi um documento assinado por 179 países durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí, como central, essa Agenda 21 ela trazia criar soluções para os problemas socioambientais mundiais, baseando-se no seguinte pensamento: pensar global e agir local. Se você quer uma mudança, comece a fazer. Comece a fazer ali localmente, no seu lugar, que tudo isso vai vir a dar frutos. Além disso, a Agenda 21 foi um compromisso político que buscou aliar o desenvolvimento econômico com a cooperação ambiental e social. Então, para a gente poder ter também esse desenvolvimento sustentável, é necessário que a gente olhe todos os aspectos. Todo mundo seja compromissado com aquilo que venha a gerar a mudança. Além disso, ele traz uma aliança entre todos os povos, né, um instrumento importante e necessário que visa o planejamento participativo na construção de sociedades sustentáveis. Não adianta você chegar e querer impor algo. É necessário que você tenha uma aliança com todos os povos, que é necessário você incluir a participação popular nessa construção, porque aí sim as coisas vão vir a dar certo. E aí agora a gente tem como vigente, né, saindo da Agenda 21, a Agenda 2030, que muitas pessoas conhecem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030, ela visa orientar as nações do planeta rumo ao desenvolvimento sustentável, além de erradicar a pobreza extrema e reforçar a paz mundial, certo? E essa Agenda 2030, ela traz programas e ações a serem desenvolvidas pelos países membros, né, da ONU durante o período de 2016 até 2030. E esse documento ele foi formulado em Nova York em 2015. Só um momento. Perdão, porque aqui é sem cortes, sem edições, né? Vocês sabem. E aí na Agenda 2030, a gente tem esses objetivos do desenvolvimento sustentável para a gente poder chegar a esse equilíbrio, né? E ele vai envolver vários aspectos, como a erradicação da pobreza, da fome, saúde e qualidade de vida, uma educação de qualidade para todos, a questão da igualdade de gênero, água limpa e saneamento para todos, o estímulo de energias renováveis, né? Emprego digno e crescimento econômico, inovação em infraestrutura, redução de desigualdades, cidades mais sustentáveis, um consumo responsável também, combate às mudanças climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz e justiça, e sem falar também nessas parcerias entre o privado, o público, as ONGs, para que todas essas metas, esses objetivos, eles venham a dar certo. Então, para a gente ter uma noção de que o desenvolvimento sustentável, ele envolve
tudo, 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 tudo. Seja ele ali na natureza propriamente dita, com a vida selvagem, como também sua qualidade de vida. Tudo isso faz parte de um desenvolvimento sustentável. E aí, ele traz algumas metas, né, relacionadas a isso, que com as pessoas é mais voltado à erradicação da pobreza e da fome, né, porque a partir daí ele tende a garantir também mais dignidade e igualdade a essas pessoas, a questão da prosperidade, que vem a garantir vidas prósperas e plenas, né, em harmonia com a natureza, a paz, com a promoção de sociedades mais pacíficas, principalmente no Oriente Médio, né, que a gente tem esses problemas de guerra. Além disso, sociedades mais justas, mais inclusivas. Então aí a gente também entra a questão ai, gente, perdão, fugiu a palavra. De respeito, né, com aquelas pessoas ditas como diferentes, que não são diferentes, são todas iguais, né, isso, direitos a homossexuais, a equidade de gênero, dentre outras coisas. E aí tem as parcerias também, né, para poder implementar a Agenda 2030 por meio de uma parceria global sólida, ou seja, para que tudo venha a dar certo é necessário que você tenha raízes fincadas, que você tenha um elo bem forte para que tudo venha a fluir e não se quebrar no meio do processo. Além disso, também a visão também do planeta, né, que é proteger os recursos naturais e do clima no nosso planeta para gerações futuras. E aí, esse primeiro momento é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês fiquem totalmente à vontade de estar mandando mensagem aqui no AVA, mandando mensagem no e-mail, certo? Que vai ser um prazer estar esclarecendo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.